Olá pessoal, Fábio Akita. Se eu não errei minhas contas, o canal completa 1 ano essa semana. Eu tinha algumas metas na minha cabeça quando comecei o canal e hoje é o dia de falar dos bastidores. Acho que a meta mais interessante é a quantidade de inscritos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o canal está com mais de 26 mil inscritos. Ainda está longe de eu ganhar uma plaquinha, mas quando eu comecei o canal eu tinha na cabeça que se eu conseguisse chegar em 10 mil assinantes depois de 1 ano já seria suficiente. Então eu diria que mais do que o dobro da minha meta não é nada mal. Obrigado a todos vocês pela ajuda e espero que continuem compartilhando os vídeos para ajudar a levar o conteúdo para mais gente. Esse canal não é a primeira vez que eu busco canais diferentes para compartilhar meu conhecimento. Quem me acompanha faz tempo, já leu os posts do meu blog, já deve ter ouvido o podcast de Ruby on Rails que eu fazia com o Carlos Brando ou minhas participações no Grok Podcast do camarada Rafael Rosa, os screencasts de Git e Vim que eu soltei em 2011, o primeiro livro de Ruby on Rails de 2007, enfim, é meio que uma obsessão pessoal documentar as coisas que eu aprendi de alguma forma. Eu acho que ia ser um desperdício ter aprendido um monte de coisas que até hoje não são tão óbvias e esse conhecimento acabar em mim quando eu morrer. Todo mundo já deve ter tido vontade de escrever um livro. Se você assistir meu episódio sobre o Diário de Henry Jones, já sabe que eu sempre quis. Nos anos 2010 a mídia é vídeo e o canal é YouTube, então o objetivo foi começar a dar um dump do meu cérebro em forma de vídeo. Vocês já devem saber que os vídeos não são monetizados e nunca foi objetivo eu tirar meu sustento do canal no futuro, nem nada disso. Inclusive, vocês vão notar que eu sequer uso para fazer propaganda das minhas próprias empresas. Why are you running? Are you doing this for world peace? Are you doing this for the homeless? Are you running for women's rights? Or for the environment? Or for animals? They just couldn't believe that somebody would do all that running for no particular reason. Why are you doing this? I just felt like running. Porque eu quero que os vídeos sejam atemporais, que se você assistir em 2030, eles continuem valendo. E eu espero que o YouTube dure até 2030. Por isso também já recusei algumas propostas de patrocínio. Agradeço a quem teve interesse, mas eu não quero colocar coisas no vídeo que se tornem obsoletas com o tempo, como anúncios. Na realidade, o objetivo original do canal é que um dia eu termine. Eu ainda não tenho certeza de como as coisas vão andar, mas se for conforme eu visualizei 1 ano atrás, em breve vai acabar as coisas que eu tenho a dizer e quando eu escrevi o primeiro episódio, meio que eu comecei um rascunho do que seria o último capítulo também. Mas eu vou dizer que quanto mais gente aparece para assistir, menos me dá vontade de terminar o canal. Então vamos ver. Todo mundo, quando pensa em bastidores de vídeo, começa imaginando um Adobe Premiere ou Final Cut e eu editando os diversos clipes. Como eu já disse no episódio sobre os problemas que tive com o Premiere 1 mês atrás, a parte da edição na realidade é a mais fácil. A parte difícil começa antes. Quando eu sei o que eu quero escrever, eu simplesmente sento na frente do computador, abro o Google Docs e começo a escrever como se não houvesse amanhã. Se for um dia que eu tô na zona de concentração, eu consigo escrever 20 páginas de Word de uma só vez. É a melhor sensação do mundo. O problema são as semanas que eu não tenho tanta certeza sobre o que eu quero dizer. Eu assisto dezenas de canais do YouTube e achei engraçado quando vi um no canal do Guy Guck que fala de animes. Assim como eu, ele também escreve scripts antes e o processo dele é muito parecido com o meu. Então olhem como a gente faz para escrever scripts. Alright, gotta start work. Today's gonna be productive, I can feel it. I actually woke up on time today instead of hitting the snooze button 10 times and accidentally sleeping till midday. So, you know, that's always a good start, but I definitely can't do what I did yesterday and procrastinate the whole day and just leave the video till tomorrow, okay? Not gonna do that. But I did wake up early today, so I've got some spare time. Maybe I just quickly check Twitter before starting. Jimmy's being an idiot online again. No, I can't get distracted. I need to put down something, just anything. I need to put down something now. New Loot Crate video. Well, okay, that's the title, so that's some good progress, so I think I deserve a coffee break.
Alright, now where was I? Writing a video. Geez, was writing always this hard? Maybe I just need some inspiration, you know? I'll just watch a quick video to get my brain working. Are you sure that's a good idea? Yeah! Oh man, that was a good video, and these all look like really interesting videos as well. No! You know how this is gonna end. You know how it always ends. Yeah, you're right. Although, it is just a 5-minute video. Stop it. So, okay, how about this? I'll watch one video, which is only 5 minutes, and then I'll start writing immediately afterwards. Deal? Fine, deal. How the hell did I get here? Oh, fuck, how the hell did that happen? I swear I didn't click on any video longer than 3 minutes. Ugh, and I'm out of coffee again. Alright, just getting another coffee and then I'll start work. I can't think without coffee in me anyway. And my mind is still blank. Great. I wonder what everyone's up to on Discord. Jimmy's being an idiot online again. Oh, damn. Holden's playing some Overwatch. No, I know what you're thinking. Look, if it was League, that would be one thing. This is Overwatch. A game lasts like 10 minutes, so I can totally squeeze in a single game before... Oh, shit. Well, I guess I just have to start working on this tomorrow. Pois é, a parte mais chata é escrever os scripts. Muitos episódios eu escrevo e reescrevo múltiplas vezes. Eu tô na página 6 ou mais e resolvo que tudo que eu escrevi tá uma droga. Eu apago tudo e começo tudo de novo. Vários episódios foram assim. No começo do canal eu ainda não tinha ideia de quanto tempo os vídeos deviam ter. Algum lugar alguém falava que o ideal eram vídeos de não muito mais que 10 minutos ou 15 minutos no máximo. Isso são umas 5, 6 páginas de Word. Por isso vocês vão ver que meus primeiros vídeos são curtos. Eu também odeio o formato de vlogs ou simplesmente vídeos que o autor dilui o conteúdo demais, sério. Tem vídeos por aí que entre introdução, apresentação, propaganda levam 5 minutos para chegar no assunto do vídeo. Daí esse assunto é super simples, dá para resumir em um slide de 30 segundos. Mas aí ele dilui ainda mais esse conteúdo para mais 5 minutos e finalmente leva outros 5 minutos fazendo gracinha e piada sem graça. E assim foram 15 minutos jogados fora. Horrível, fora o pacing lento, ritmo irregular, dicção ruim, áudio não normalizado que fica saltando o volume toda hora, horror. Se eu ia fazer um vídeo de 15 minutos, eu faço questão que no mínimo 14 minutos sejam de conteúdo, e não mais que 1 minuto para apresentação, intro e finalização. Eu, como consumidor de conteúdo, prefiro esse formato, então é assim que eu ia fazer. O nome do canal veio numa conversa com o povo do escritório. Eu ia gravar no meu quarto, como gravo até hoje. Então, no momento, cheguei a pensar em no quarto com Akita. Eu sei. Felizmente, camarada Harry deu a ideia de fazer o nome como um verbo e virou Akitando. Com o nome definido, eu procurei algumas intros pré-prontas de After Effects, comprei, editei e assim você tem a intro que aparece em todos os vídeos. E o formato seria um olá pessoal logo no começo e direto ao assunto, e no final eu queria parodiar fazendo a mesma coisa que todo youtuber faz, que é pedir o joinha e para assinar o canal, e no final acabou ficando no formato também. Os primeiros vídeos foram feitos assim, a câmera na frente do monitor e lendo. Foi horrível fazer assim porque obviamente a câmera uma hora ficava na frente do texto passando atrás, mas eu ainda nem sabia se ia continuar com o canal mesmo ou não. Apesar de eu já ter estabelecido o conceito que eu não ia monetizar o canal e que não importava quantas pessoas assistissem, eu só queria tentar gravar alguma coisa mesmo. Mesmo assim, publicar o vídeo e não ter mais que algumas pessoas assistindo dói um pouco, porque para fazer cada vídeo demora algumas horas de trabalho. Todo canal começa do zero, 0 pessoas, 0 views, 0 interesse. Inscritos, visualizações e likes são métricas de vaidade. Eles não são e não devem ser objetivo, mas todo mundo gosta de ter um pouco mais de visualizações. Enfim, independente disso, com 0 views ou não, o processo de fazer um vídeo realmente era divertido, mas com o equipamento que eu tinha até então estava difícil. Foi quando decidi investir em comprar uma câmera de verdade, nada super fancy, só uma Canon EOS Rebel T7i e um teleprompter de verdade. No 6º vídeo só que comecei a usar o novo equipamento e já melhorou um pouco a qualidade, mas a lente padrão que vem na câmera era bem ruinzinha. Então eu comprei uma lente 50mm
AliExpress chinesa via Mercado Livre, que usei em alguns vídeos, mas vocês vão ver que a qualidade da imagem era uma droga. Acho que foi só no vídeo do Diário de Henry Jones que eu comecei a usar a lente 50mm original da Canon e o autofoco é ordens de grandeza melhor. Daí venho usando a mesma configuração de câmera desde então. Um bom vídeo de conteúdo deve ser feito com um teleprompter, a menos que seja show ao vivo, claro. Todo bom youtuber profissional deve planejar o conteúdo antes de apresentar. Eu acho um desrespeito sair filmando de qualquer jeito e ficar só enchendo linguiça. Eu não gosto de perder tempo e também não quero que quem assista meus vídeos perca tempo. Por isso eu gasto bastante tempo escrevendo e refinando os scripts, depois eu uso um teleprompter. A dificuldade foi acertar a velocidade do prompter. Os primeiros vídeos ficaram mais lentos do que eu gostaria. Levou alguns vídeos para achar a velocidade certa, que na verdade é a velocidade máxima que eu consigo falar e manter a dicção correta sem mastigar palavras. Eu gosto de pessoas que falam corretamente, então o mínimo que eu devo fazer é falar o mais corretamente possível para que todos possam entender. O problema de usar um teleprompter é que ele é um sistema de espelhos e uma câmera escura. A gente coloca o tablet deitado e tem um espelho de 45 graus que vai refletir o que tem no iPad para que eu possa ver, mas não reflete para dentro, que é onde a câmera está posicionada, dentro de uma câmera escura. O segredo de uma boa imagem em qualquer câmera é dar a ela o máximo de luz possível, e esse setup na realidade reduz a quantidade de luz que chega na câmera. Eu também prefiro filmar de noite, depois das 8 horas da noite, para garantir que tem menos movimento no prédio, nos vizinhos, na rua. Meu apartamento, felizmente, é bem vedado contra som, mas mesmo assim dá para ouvir alguma coisa. Eu odeio barulho de fundo, então só me resta gravar de noite, mas não tão tarde, que eu fico com sono. Eu já notei que quando eu filmo com sono, minha dicção piora bastante. Daí eu sou obrigado a repetir vários trechos do texto várias vezes e demora bem mais para gravar. Somando o prompter e filmar de noite significa que eu preciso de luz artificial, muita luz artificial. Eu comecei com um ring light, mas ele é muito fraco e só depois eu entendi que esse ring light é para pessoas que querem aparecer com os olhos brilhantes, mas como eu uso óculos, isso nem ia funcionar. Finalmente comprei um bom softbox, que é um difusor de luz, e testei vários tipos de lâmpadas frias e finalmente consegui uma configuração de uns 4.000 lumens, que é o mínimo que meu ambiente precisa para a câmera conseguir captar boas imagens. O ideal seria ter mais um softbox com a mesma potência, mas por enquanto eu estou usando o ring light do meu lado esquerdo, fora do frame, para criar edge light, que é uma delineação de luz no meu rosto de um lado. Falando no ambiente, meu quarto é um quarto normal, branco, tédio. Aos poucos eu fui colocando alguns elementos para tentar criar camadas na composição. Vocês já devem ter visto meu lava-lamp que não funciona no fundo. Eu quebrei o primeiro e comprei um segundo que não funciona. E falando em quebrar coisas, já quebrei 1 ou 2 teleprompters na real. Eles ficam num tripé e são pesados em cima, então gravar com sono à noite tem outro problema além da qualidade. Você esbarra nas coisas e quebra, pois é. Recentemente eu resolvi comprar LEDs para colorizar o fundo. Eu já estava de saco cheio do fundo branco. Outro erro que eu cometi aprendendo a editar foi errar no color grading. Eu queria tentar deixar a imagem um pouco mais quente, exagerei em alguns vídeos que vocês podem ver que são um pouco demais alaranjados ou avermelhados. Só alguns meses atrás que eu finalmente acertei o color grading para algo mais neutro, com mais saturação. Veja a diferença do que a câmera grava e de como fica quando eu coloco a correção de cores. Até aqui você está vendo com correção. Agora vamos remover a correção e colocar de volta. Viram a diferença? Ah, sim! E vocês devem ter visto meus amiguinhos de pixel art que eu sempre deixo no fundo. Finalmente eu vou mostrar em maior qualidade. Eu comprei eles na Comic Con do ano passado, que aliás é onde eu comprei todas as camisetas que eu uso no canal. Todo mundo me pergunta onde eu comprei e foi em lojas como Piticas, Geek, Riachuelo e outras marcas que não lembro agora, e alguns eram exclusivos para Comic Con, então não se acha fácil. Além disso, eu tinha comprado algumas em Galerias da Liberdade também, como no Sogo. Este ano eu vou na BGS e na Comic Con de novo, então vou acabar comprando mais camisetas suficientes para os vídeos do ano que vem. Com o tempo, também eu fui acertando a posição da câmera.
Antes aparecia uma parte da minha cama aqui atrás. Eu preciso jogar ela para o fundo do quarto para dar distância para a câmera. Com o tempo eu achei uma composição que não preciso mais mostrar a cama. E com as luzes de fundo fica algo um pouco mais abstrato e com texturas. Eu não sei se todo mundo gosta, mas eu acho que pelo menos cria uma identidade diferente do que só um fundo branco. Eu particularmente não gosto de fundo verde e chroma key feito com câmeras como a minha. Eu só usaria chroma key num ambiente maior, onde eu posso jogar spots de luz no fundo verde para tirar as sombras e mais softbox na minha frente com uma câmera 4K de verdade, onde eu posso ajustar melhor a separação. Um dia eu vou tentar fazer isso, mas não vai ser com esse equipamento e nem no meu quarto. Se um dia eu mudar para um estúdio, aí sim, não tem nada pior que um chroma key amador que fica cheio de aliasing nas bordas, tipo cabelo. Eu acho horroroso e jamais faria com o equipamento atual. Uma coisa que realmente dá trabalho na edição é ficar toda hora pesquisando Google Images e outros bancos de imagens e mesmo capturar algum clipe de vídeo para colocar do meu lado no vídeo. Eu sempre escrevo os textos já assumindo alguma ajuda visual para reforçar algumas partes do que eu estou falando e dar referências para quem está assistindo. E é um dos motivos de por que eu não transformo meus vídeos direto em podcasts. Muita gente pediu esse formato, mas eu não pretendo fazer agora porque eu escrevi todos os scripts assumindo a mídia de vídeo. Sem isso, só o áudio fica incompleto. Eu teria que reescrever os scripts considerando uma mídia só áudio e realmente eu não tenho tempo para fazer isso agora. A mesma coisa é sobre gravar uma versão em inglês. Seria o dobro de trabalho e eu realmente não tenho tempo para fazer isso agora. Uma coisa que eu pretendo fazer a partir de agora é começar a liberar os textos dos scripts no meu blog. Eu estou protelando isso faz algum tempo, mas é mais preguiça do que qualquer outra coisa. Daí, se alguém se interessar em contribuir, poderia adicionar legendas em inglês, por exemplo. Eu ia achar bem da hora se alguém tivesse tempo para fazer isso. A gravação é feita em etapas, em clipes de no máximo 30 minutos, porque as câmeras fotográficas como a Canon, que eu uso, para poder ser considerada uma câmera de fotos na Europa, não pode gravar clipes de vídeo maiores que 30 minutos. É mais uma dessas regulamentações idiotas que a Europa adora inventar. O que eu faço é deixar meu celular conectado na câmera e me mostrando o que a câmera está vendo, e aí eu fico monitorando o tempo e paro antes dos 30 minutos. O problema é quando eu gravo com sono, como eu falei, e esqueço de verificar o tempo. Várias vezes eu fico falando que nem um idiota, achando que estou gravando, mas a câmera já bateu nos 30 minutos e parou de gravar. Quando eu vejo que não gravou os 20 minutos que eu fiquei falando a mais, dá vontade de pegar a maldita câmera e jogar no teto. Eu cheguei a comprar um capturador de vídeo da Elgato para ligar a câmera diretamente no computador e capturar o feed, que é o que os streamers de Twitch fazem. Mas eu nunca confiei muito nesse setup, fora que meu computador ligado faz barulho e eu preferia não ter que editar o barulho depois. Então ainda estou gravando direto só na câmera. Outra coisa que eu faço é usar um gravador de áudio bom. No caso, eu tenho um Tascam, que eu ligo um microfone de lapela simples da Sony. A câmera grava o áudio ambiente, mas é um áudio porcaria, que não dá para usar, mas serve como referência para sincronizar com o áudio melhor. Áudio é extremamente importante. Uma imagem ruim é até perdoável, mas se o áudio for ruim, todo mundo para de ouvir. Por isso eu acho o equipamento de áudio e a acústica do ambiente muito mais importante do que a câmera. Felizmente eu tenho pouco eco no meu quarto, então não precisei colocar placas para cortar eco. No geral, se eu estou inspirado, um script leva entre 4 a 8 horas para ficar pronto. Algo na média de 20 páginas de Word revisados. Depois eu levo algo entre 1 hora a 1h30 para gravar. Finalmente, mais umas 5 a 8 horas para editar o vídeo. Primeiro eu sincronizo o vídeo da câmera com o áudio do Tascam. Coloco um Adjustment Layer para adicionar a correção e graduação de cores e agora eu vou cortando fora os trechos que eu errei e toda a pausa entre parágrafos para ficar o mais compacto e linear possível. Depois do Rough Cut, eu começo a assistir e vou adicionando os elementos visuais e efeitos especiais se precisar. E só no final eu escolho uma trilha sonora para o começo e para o fim do vídeo. Antes, quando os vídeos eram mais curtos, eu tentava manter uma música tocando em background pelo vídeo inteiro, mas eu já percebi que eu sou muito ruim para acertar a música e o volume em todo episódio. Teve vezes que eu acertei, teve vezes que eu errei, mas no fim eu já vi que não é necessário ter música pela maior parte do vídeo, por isso eu reduzi.
Aqui entra também o Workstation que eu comprei para editar. Faz muita diferença. Eu noto uma diferença clara na responsividade do Premiere se rodar nesse Workstation ou se rodar no meu notebook, que não é fraco, sendo um ThinkPad X1 Extreme. Um vídeo de 1 hora no meu Workstation leva tempo real ou menos para renderizar, ou seja, no máximo 1 hora. Mas no meu ThinkPad, o mesmo vídeo pode levar quase 2 horas. E quando você está terminando de editar 1 hora da manhã, essa 1 hora faz muita diferença, especialmente se você erra e precisa renderizar de novo. Eles não me patrocinam, mas eu comprei o Workstation online na Rockets, que tem configurações muito boas para quem mexe com edição de vídeo ou renderização 3D profissionalmente e precisa de uma máquina decente. Eu fiquei surpreso quando depois de comprar eu recebi um e-mail do dono da Rockets dizendo que já lia meu blog. O mundo é mesmo bem pequeno. Finalmente, eu escolho um frame do vídeo e uso em cima de um template de thumbnail que eu fiz no Photoshop. Eu escolho uma cor diferente por vídeo, só no final eu decido qual vai ser o título e daí a última coisa a fazer, normalmente 2 horas da manhã, é subir o vídeo para o YouTube, subir o thumbnail, descrições, cards e é isso aí, tudo pronto. Todo mundo diz que é fácil começar a ser youtuber, que basta pegar seu smartphone, gravar de qualquer jeito e subir. E de fato, se você for algum desses com carisma natural, talento de presença de câmera e tempo de comédia ou algo assim, talvez consiga mesmo atrair a audiência mesmo com baixa qualidade técnica, mas isso é exceção, não é regra. Dá para começar barato, mas precisa investir o quanto antes se quer levar isso a sério. E não espere ganhar a vida fazendo YouTube, isso é super raro de acontecer e eu não recomendo como carreira. Se eu tivesse aberto monetização, eu ainda não estaria ganhando mais que alguns poucos reais por vídeo. E eu não estou nem falando centenas de reais, eu diria que seria menos que isso. No meu caso, eu já disse que eu não tenho expectativa nenhuma de ganhar a vida no YouTube. Eu estou usando o YouTube para hostear meus vídeos e só. Meu único objetivo é fazer meus vídeos do jeito que eu quero fazer, independente se vai atrair muita gente ou não, porque para mim é como se eu estivesse escrevendo um tipo de biografia, com começo, meio e eventualmente um fim. A vantagem do jeito que eu estou fazendo é que eu já tenho mais de 40 anos, eu já tenho uma carreira que está ótima, eu economizei, acumulei recursos e finalmente eu tenho tempo para poder contar sobre experiências e pesquisas de verdade. Como eu falei nos meus vídeos, tudo tem seu tempo. Eu não vejo nenhuma vantagem de falar sobre programação quando eu ainda nem tinha anos de experiência suficiente. Eu gosto de ver gente que tem experiência falando. Se for para ver tutoriais básicos, eu leio um post de blog ou a documentação oficial. Não precisa de vídeo para isso. Por isso eu quis falar sobre coisas que não se encontra facilmente por aí. E também por isso, chegou uma hora lá no começo que eu estava fazendo 2 vídeos de 15 minutos por semana. Resolvi fazer um vídeo semanal de 30 minutos. Quando eu vi que ninguém reclamou, eu fui subindo 40 minutos, 45 minutos, 50 e alguns batendo 1 hora. O vídeo de Ubuntu tem 1 hora e 20 quase e é o segundo vídeo mais assistido do canal nos últimos tempos. Portanto, eu vou fazer os vídeos do tamanho que eu quiser. Na prática, quem prefere vídeos mais curtos pode simplesmente pausar e continuar depois. Se eu fosse obrigado a manter os vídeos no tamanho de 15 minutos, o de Ubuntu teria levado umas 5 semanas para todo mundo ver tudo. Isso é muito devagar. A série de Começando aos 40, que levou mais de 10 semanas para ficar pronto, teria levado 30 ou 40 para publicar tudo. Eu teria ficado o ano inteiro falando só disso. É muito tedioso. Eu quero falar de outras coisas mais rápido. E tudo isso é uma faca de 2 gumes, porque num formato longo eu me vejo na obrigação de quase escrever papers em cada script. Eu não queria só dizer, é assim que as coisas são e pronto. Eu quero explicar em detalhes o processo de como se chega nessa conclusão. E aí os scripts vão ficando mais e mais complicados. O da semana passada, por exemplo, compila num único script argumentos que saíram de mais de meia dúzia de livros diferentes. E eu escrevi tudo em 2 dias. Pensa a dificuldade de lidar com esse tipo de densidade de informações de uma só vez. Por isso mesmo eu acho que nesse design, 1 hora, essa série vai ter um último capítulo. No começo do canal eu tentei falar de outros assuntos, como filmes, mas eu acho que eu não tenho vocação para falar desse tipo de conteúdo. Então eu vou me focar nos temas que eu me sinto mais à vontade falando, que são os vídeos que vocês viram durante este ano. E se você ainda não assistiu todos, eu recomendo que veja. Eu tô fazendo de um jeito que sejam complementares uns aos outros, especialmente todos a partir de janeiro de 2019. Se você assistir em sequência, eles vão fazer mais sentido. E é isso aí.
É assim que eu penso sobre meus vídeos e como eu produzo. Espero que tenha satisfeito a curiosidade de vocês e, claro, se ficaram com dúvidas, não deixem de mandar nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e não deixem de clicar no sininho para não perder os próximos episódios, especialmente porque eu vou tirar uma pausa de umas 2 semanas esse mês por conta do evento TheConf e outras palestras que eu vou dar, mas eu volto em breve. Aproveitem para assistir os vídeos do canal que ainda não assistiram e compartilhem com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê, até mais! Até mais!